Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Casando o Verbo. Na data de ontem nós gravamos este vídeo que está sendo sinalizado para você em sua tela a respeito do cavalo vermelho. Será que ele chegou para o ano de 2026? Nós associamos isso a uma série de símbolos esotéricos e superstições que estão conectadas à classe dominante, inclusive a respeito do horóscopo chinês que traz para 2026 o cavalo vermelho como o símbolo principal. E aí alguém comentou que isso lembrou ele de um evento que aconteceu em Londres, onde um cavalo branco estava com o peito todo vermelho. Até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque os dois cavalos, o preto e o vermelho, correram através da Trafalgar Square, um lugar totalmente simbólico. Quem está na 8ª temporada e já viu os vídeos lá sobre Londres e Trafalgar Square sabe todo o simbolismo que há dentro de Londres. E aí a pessoa comentou sobre esses dois cavalos, que realmente ontem quando eu gravei não lembrei deles, mas agora lembrando disso, isso pode complementar o vídeo de ontem. Guardem essa imagem aqui para vocês, porque nós vamos falar sobre ela novamente no final do vídeo. Só para, antes de nós entrarmos no assunto principal, lembrar que esses cavalos foram vistos correndo em Trafalgar, em Londres, logo depois da inauguração desse quadro aqui, do atual Rei Charles, da Inglaterra. Nós vemos ele aqui ao lado, do ombro dele, nós vemos uma borboleta monarca. Monarca é o símbolo propriamente da monarquia, e ele num quadro totalmente vermelho. Então será que ele é um dos cavaleiros que monta o cavalo vermelho? Veja que aqui ele porta uma espada, assim como o símbolo do cavalo vermelho no livro de Apocalipse. E aí ele tem todas as insígnias reais, inclusive essa aqui, as que nós remetemos para vocês lá na comunidade fechada, a questão da estrela de 8 pontas, que tem uma simbologia bastante pesada por trás disso. Mas o que está acontecendo? Afinal, o que tem isso a ver com o cavalo de fogo, com o horóscopo chinês de 2026? Bom, a cada 60 anos se repete o signo do cavalo de fogo na China. Lembrando que lá o horóscopo é diferente do nosso. Então, em 1966, veja o 966 no número, já dá um 666. A cada 60 anos, agora em 2026, se repete esse cavalo que remete à ideia do impulso, da velocidade, porque o cavalo já é veloz, remete à ideia de guerra também, porque cavalos sempre foram usados a questão da guerra, e o fogo, evidentemente, tem a ver com isso. E eles dizem aqui, veja só, de acordo com a circulação do zodíaco chinês, 2026 é o ano do cavalo. Com base na teoria dos 5 elementos, o elemento de 2026 é o fogo. Portanto, as pessoas nascidas em 2026 são definidas como o cavalo de fogo. Então, pessoas nascidas em 2026 são definidas como o cavalo de fogo. É interessante, pessoal? Vocês sabem que eu sou cristão, mas a gente acaba estudando várias coisas para entender esse mundo em que nós estamos vivendo. E é interessante que na Umbanda, o cavalo ele não se refere a um animal em si, mas sim a um médium, que seria uma espécie de companheiro ou parceiro do espírito. Na verdade, é aquele que é usado quase como se fosse um cavalo, no sentido de que o espírito monta naquela pessoa, no corpo da pessoa, para transmitir a mensagem. E aí ontem nós falamos sobre várias mensagens simbólicas, Lembrando que eu não tenho essas crenças, eu não tenho superstição com número, com horóscopo, essas coisas assim, mas a classe dominante tem. Se vocês conhecessem como pensa e como age e qual a fé da classe dominante, que é o que eu explico pormenorizadamente na comunidade fechada, vocês entenderiam o que eu estou dizendo. Então o cavalo vermelho do Apocalipse, ele fala dessa pessoa montada por esse espírito de guerra. Não é que vem um cavalo para guerrear, pessoal? É uma pessoa, é o símbolo de uma pessoa ou de pessoas montadas pelo espírito da guerra. Então, dos 4 cavaleiros descritos no livro bíblico de Apocalipse, representa a guerra, a violência e o derramamento do líquido vermelho. Por isso que ele é vermelho, por causa do líquido humano que é posto em terra durante esses períodos. E aí falávamos também desse símbolo, eu só trouxe ele novamente. E eu peço encarecidamente para que as pessoas assistam o vídeo de ontem que não assistiu, porque complementa de uma maneira absurda o que nós estamos falando hoje. Ele é uma introdução para o que nós estamos falando hoje,
e lá falava de War, né, do símbolo aqui da FIFA, que lembra a ideia de War por causa do WAR em 2026, o EE do East Europe, da Europa Oriental, e eu deixei escapar um símbolo, eu deveria ter falado ontem rapidamente, porque aqui o E é a quinta letra do alfabeto. Então nós temos aqui o 55, né, que é o símbolo de Ra ou Ré, o deus solar. Então complementa os outros símbolos que eu já falei ontem. Mas vamos falar aqui de algo mais prático dentro da geopolítica, porque nem todo mundo consegue entender essa simbologia. Nós estamos em um ano em que Israel está completando 77 anos. E agora Israel e Hamas vão tentar negociar o fim da guerra em Gaza. Vocês acreditam que isso aí vai realmente acabar agora, pessoal? Quem realmente acredita nisso aí, ergue a mão. Óbvio, não dá para ver, é uma brincadeira, mas... pessoal, é uma negociação que todo mundo entende, pelo menos na minha visão, né, que isso vai acabar sendo algo temporário, porque a coisa não se resume apenas ao que está acontecendo no Oriente Médio. Vocês vão ver ao longo do vídeo de hoje que não. Nós temos um mundo cuja economia caminha para a pior década desde 1970, nós já estamos no final da metade dessa década, já estamos em outubro de 2025, falta 3 meses contando com esse para acabar o ano. A análise indica que o crescimento econômico global está a caminho de sua década mais fraca em mais de 60 anos. Veja os 60 de novo, aqui remetendo aos 60 anos do cavalo de fogo, né? Com tarifas comerciais afetando economias mundiais. Por que essas tarifas estão vindo? Porque nós estamos em um confronto, a análise. Por que 2026 pode ser um dos anos mais cruciais de uma geração? Uma aliança formada por China, Rússia, Irã e Coreia do Norte está ativamente moldando a realidade global em oposição aos Estados Unidos. Vocês acham que eles vão deixar o Oriente Médio pacificar? Essa questão econômica tem a ver com essa guerra Ocidente e Oriente, mas não é apenas Oriente e Ocidente. Nós estamos no meio de uma guerra híbrida, onde estão todos contra todos, você não sabe. Dentro de um mesmo país existem várias linhas de pensamento ideológico, as pessoas estão se confrontando dentro dos países. Até cabos submarinos agora estão se tornando alvo de tensão entre Estados Unidos, China, Rússia e OTAN, nesse mundo hiperconectado, né? Quer dizer, não é só cabos de internet, claro que não é só isso, é tudo, né? Nós estamos vendo aeroportos sendo interditados, nós vimos aquela pandemia lá em 2020, 2021, que até hoje ninguém tem explicação exata do que aconteceu. Há muita especulação, inclusive acusações entre países por conta disso. E outras situações, né? Na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, as coisas eram mais claras, né? Na época havia a Tríplice Aliança, que era Alemanha, Áustria, Hungria e Itália na Primeira Guerra Mundial, contra a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. Depois vieram os aliados versus o eixo. Então eram países, ou grupos de países muito bem definidos, não se dividiam os países por dentro, embora, claro, sempre houvesse uma pequena oposição, mas ela era calada e aí o país ia em uníssono naquele bloco e eram guerras de blocos, né? 2 blocos se confrontavam, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, foi assim. Só que agora as coisas estão ficando muito híbridas, muito espalhadas pelo mundo inteiro. Veja, por exemplo, o que acontece na América Latina. O estudo aponta o maior número de conflitos do mundo desde 1946, com destaque para a América Latina. O mundo registrou o maior número de conflitos desde 1946 com a América Latina, destacando-se em número de perdas de vidas em confrontos não governamentais. Por quê? Porque não são mais os governos agora que estão se confrontando, são pequenos grupos, né? Então, por exemplo, milícia versus narcos e assim por diante. São pequenos grupos, um grupo político contra outro grupo político, um gênero contra outro, são coisas localizadas. E nós vemos os Estados Unidos tentando acabar com esses pequenos conflitos internos para tentar formar um bloco novamente. É isso que está acontecendo e por isso que eles estão abandonando certas bandeiras. A questão da turma do arco-íris, por exemplo. Por que os Estados Unidos estão abandonando essas políticas, as grandes corporações estão abandonando? Porque eles estão se preparando para algo muito maior. Veja que aliados, né, estão ao mesmo tempo de um lado e de outro. Ainda é um grande aliado dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo mantém laços estreitos com a Rússia, né? O Trump chegou a dizer, nós perdemos ainda para a Rússia e para a China. Não é verdade.
há uma divisão dentro do interesse desses países. A mesma coisa, a Turquia, por exemplo, que ao mesmo tempo que está na OTAN, por outro lado, também tem negócios com a Rússia. Então, é muito regional, não vai mais ser, e não está sendo, porque nós já estamos num princípio de uma guerra, mas não agora de bloco contra bloco, é tudo muito esparso, embora que, nós vamos ver aqui que há sim 2 blocos principais, com o resto tudo esparçado. Outra coisa que é importante nós lembrarmos é que no passado, quando nós estávamos na Segunda Guerra, só os Estados Unidos tinham bomba atômica. Depois a Rússia, mas a União Soviética, no caso, agora nós temos 9 países com Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e a Coreia do Norte com esse armamento. Isso oficialmente, sabe-se lá, se não existem outros, né? Alguns dizem que, por exemplo, o Irã já tem esse equipamento, só não é revelado abertamente, que é feito todo um jogo de cena para todo mundo achar que não tem, mas que já teria. Então há uma transformação, como diz essa matéria, no campo de batalha. Hoje a tecnologia mudou tudo, os soldados não vão mais para campo, você vê drones voando para todo lado, então você vê drones lá em Munique atrapalhando o voo, você vê drones caindo lá 1000 e poucos quilômetros dentro do território russo, atingindo refinarias. Então as táticas e riscos de fronteiras, elas mudaram totalmente, estão difusas, como a matéria diz aqui, não há mais uma fronteira claramente definida, isso está no mundo inteiro. Além disso, há uma guerra digital acontecendo, nós temos 5 bilhões de usuários de mídia social, é praticamente a humanidade inteira. Falta aí 3 bilhões que não estão nas mídias sociais, e isso mostra o quê? Que o monopólio da informação acabou, isso não é mais possível eles voltarem atrás. Eles conseguem controlar um pouco os discursos, com ameaças de processos, etc., mas não há mais um controle absoluto como era antigamente, onde existia uma narrativa única e oficial e um país inteiro seguia aquela narrativa porque a imprensa daquele país falava aquilo. Não, agora, por exemplo, se acontecer algo, sei lá, na Ucrânia, automaticamente isso se espalha por todos os canais, rapidamente, em questão de minutos, o mundo inteiro está recebendo cenas, às vezes, chocantes. Então isso molda a opinião pública, essas mídias sociais mudaram totalmente. Por isso que cada vez mais as pessoas estão se dividindo em várias vertentes ideológicas dentro de um mesmo país, porque alguém que vê, por exemplo, algo no mundo digital, o outro não viu, ou às vezes tem uma ideia diferente daquilo que viu, uma interpretação diferente, então as pessoas estão se dividindo em tribos dentro dos próprios países, entendeu? Por causa dessa multifacetação de informações. E isso nos leva também às guerras psicológicas, porque ao mesmo tempo em que nós recebemos imagens reais, nós podemos estar recebendo imagens falsificadas ou parciais, quer dizer, até é real a imagem, mas ela não é a imagem completa do que aconteceu, não conta toda a história. E as pessoas, elas interpretam as coisas pelo que elas veem, né? Então, a guerra psicológica é um uso planejado de comunicação, propaganda e outras táticas para influenciar emoções, atitudes, comportamentos e opiniões de um público-alvo, como o inimigo, por exemplo, uma população estrangeira ou uma organização. Quer dizer, por exemplo, ameaças constantes que são feitas em cima da Venezuela são feitas para enfraquecer o apoio, para baixar o moral. E aí o governo da Venezuela vai lá e não, nós temos toda a força, e fazem aquelas demonstrações de força. Aí o Trump vai lá, mostra um vídeo ridicularizando a força venezuelana, mostrando uma senhora lá de seus 50 e poucos anos acima do peso, sendo uma parte da milícia. Então isso tudo faz parte de uma guerra psicológica, né? Para abalar o moral, ou levantar o moral, ou mudar a opinião. E isso está atrelado a essa questão das redes sociais. E não vamos nos esquecer que muita gente forneceu seus dados biológicos, e nós estamos hoje com tecnologia, já mostrei para vocês inúmeras vezes aqui nesse canal e lá no canal Revelar, quando a gente gravava vídeos num outro formato. Agora a gente grava lives lá, né, todo dia às 11, mas lá a gente mostrava para vocês como esses bichinhos que podem nos atacar aí, né, causar o nosso fim, eles hoje podem ser programados sinteticamente ou
de uma maneira assim para atingir só um DNA específico, ou um galho da genética humana, um ramo específico, uma raça específica, porque já há tecnologia para isso. Vocês acham que num mundo conflagrado esse tipo de coisa aqui não vai começar a pipocar para todo lado? Claro que sim. Torcemos para que não, torço para que eu esteja errado, mas veja, aí quando alguém fala lá vai ter um acordo de paz lá no Egito agora, mas e o Irã? Será que as pessoas esquecem dessa questão do Irã e de Israel? Porque eles dizem que o Hamas seria um proxy, né, do Irã. Mas as coisas não vão se pacificar por enquanto. Talvez pacifique ali, em Gaza, né? Mas vamos lembrar aqui que a coisa é como eu falava antes. Deixa eu abrir aqui, acho que até fechei a imagem que eu queria mostrar para vocês. Abrir essa matéria aqui, só para pegar a imagem dela, se é que vai dar. Exato, isso aqui que eu queria mostrar. A América do Sul e a África, elas não fazem parte de uma maneira hegemônica a um tipo de grupo. Nós vemos, por exemplo, a África, ela é toda multicolorida no sentido de que há muitas religiões aqui dentro, há muitas ideologias, há muitas etnias diferentes, línguas diferentes, então é uma coxa de retalhos a África. A América do Sul, a mesma coisa. Quantos desentendimentos políticos, religiosos, ideológicos têm acontecido aqui? Isso tudo, na minha visão, faz parte desta grande disputa que está acontecendo no mundo, que no final das contas, agora eu trago o mapa aqui para vocês, ele vai ter um local de um confronto direto. Enquanto o resto do mundo está em guerra híbrida, derruba-se internet, ataca-se instituições financeiras, corta-se cabos submarinos, vai drone para um lado e para o outro, essas coisas todas espalhadas pelo mundo inteiro, aí revoluções coloridas e protestos dentro do país, mas embora isso esteja esparso para todo lado e embora alguns países sejam essa coxa de retalho que reflete o que está acontecendo no mundo, alguns continentes como a América do Sul e a África, né? Por outro lado, há sim uma linha de frente onde isso está acontecendo. E aí nós vemos a clara divisão dos dois grupos que estão nessa luta, que são os Estados Unidos e Europa, países europeus, contra o bloco russo, chinês, iraniano e norte-coreano. Por quê? Porque veja só, onde é que está o fronte de batalha? Aqui é a região da Ucrânia, Europa Oriental, como nós interpretamos para vocês ontem, essa linha aqui, que também é essa linha aqui, a linha de Israel, né? Então veja que passa uma linha por aqui dividindo esse confronto das forças da terra, China e Rússia, contra as forças do mar, né? A Europa se formou através de forças do mar, né? Estados Unidos. E o outro fronte, então aqui nós traçamos uma linha imaginária de um fronte de confronto, e o outro fronte é aqui, ó. É uma linha não reta, mas é uma linha nesse traçado aqui, ó. Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, Austrália, aqui embaixo, não consigo puxar o mapa para vocês, mas é essa linha aqui. Então veja que é isolado a terra, veja que onde é que está a terra, maior concentração de terra do mundo é essa região aqui. Então os blocos da terra contra os blocos do mar, com os países ou os continentes da América do Sul e África em disputa por ambos. Então quando acontece esse tipo de situação aqui, ó, Trump declara que Estados Unidos estão em conflito contra os cartéis, né? Será que PCC e CV entrarão na mira? Isso diz respeito a essa disputa pela influência dentro dos países. Então são desculpas ou meios para se chegar a uma influência, porque a China está começando, por exemplo, a dominar aqui na América do Sul, então eles usam esse tipo de situação para manter a influência deles. Não que realmente não existem esses cartéis, não que realmente isso não deva ser combatido, mas é um meio, né, deles adentrarem aqui para combater esse pessoal. E já começou ali no sul do Caribe, né? Então, quando eu gravei aquele vídeo ontem, altamente simbólico, muito mais esotérico, vamos dizer assim, do que esse aqui ficou fácil para uma grande parte das pessoas entenderem. O vídeo de ontem é um pouco mais voltado às pessoas que têm o conhecimento que está dentro da comunidade fechada. Então aqui, embora eu tenha mastigado bem, né, a informação para todos, acho que todo mundo entendeu, hoje ficou um pouco mais geopolítica a análise do que ontem, né?
Então, quando eu fiz isso aqui, essa análise, foi para mostrar o que está por vir, o que está acontecendo, né? E aí isso mostra, mais uma vez, traz à nossa mente essa ideia dos cavalos lá em Trafalgar Square. Assistam a 8ª temporada da Comunidade Fechada, vocês que já estão lá e às vezes ficam com os vídeos por assistir e não assistem, né? Perdem de entender o que é Londres, por que esse tipo de coisa é visto como altamente simbólico lá. Não é que eu tenho superstição de achar que isso aqui vai acontecer isso ou aquilo, mas isso aqui, na minha opinião, pessoal, não é ao acaso. Isso aqui foi feito, foi planejado, né? Então esse o cavalo branco sempre representou a paz ou a liderança mundial, né? Porque o líder, ele anda, né? Veja, né, ao longo da história, o líder, ele anda em um cavalo branco, simbolicamente. Então o líder aqui, simbolicamente, e a paz ao mesmo tempo, estão manchados pelo líquido vermelho, quer dizer, esse líder está se pintando com o seu próprio líquido, né? Ele foi ferido, o líder está ferido, perdendo aqui para o cavalo concorrente, e ele está se preparando para se tornar novamente um cavalo vermelho. Então o Departamento de Defesa, ou seja, de paz, vai se transformar no Departamento de Guerra. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.